coisa, por que os átomos se ligam? Os átomos se ligam buscando a estabilidade. Então, tirando os gases nobres, todos os outros elementos da tabela, eles precisam se ligar para poder conseguir ficar estáveis. A gente sabe que a estabilidade está associada à regra do octeto. Então, quando a gente fala em estabilidade, você já pensa em ter 8 elétrons na última camada. Sabemos que a grande maioria dos elementos da tabela ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. Mas tem exceções? Tem. Tem átomos que não ficam estáveis com 8. Vamos falar algumas. Olha, se você for pegar lá nos gases nobres, você tem lá o primeiro da família dos gases nobres, que é o hélio, que tem número atômico 2. Mas ele tem número atômico 2, significa que ele tem 2 elétrons. E como ele só tem a camada K, e na camada K só cabem 2 elétrons, ele é considerado estável por ter a última camada completa, certo? Então, ele é uma exceção à regra do octeto, igual ao hidrogênio. O hidrogênio só tem um próton e um elétron, mas ele também só tem a camada K. Então, se ele só tem a camada K e na camada K só cabem 2, quer dizer que o hidrogênio tem 1 e ele quer ganhar mais 1, porque ele se estabiliza com 2. Então, na hora que a gente fala assim, lá na regra das ligações, a gente diz o seguinte, que quem tem 1, 2 e 3 elétrons na última camada quer perder, não é isso? Quer doar. E quem tem 5, 6 e 7 elétrons na última camada quer receber elétrons para poder completar os 8. Quem tem 4 vai compartilhar. Então, o hidrogênio, você já vai colocar na sua cabeça que ele é uma exceção a essa fala. Porque o hidrogênio tem um elétron na última camada, mas a última camada dele é a K. E na K só cabem 2. Então, ele tem 1 e ele não vai querer perder esse 1. Ele vai querer ganhar mais 1, porque ele fica estável com 2. Além do hidrogênio e do hélio, gente, vocês têm que gravar. Isso é para memorizar mesmo. O boro é um elemento que está na família 3A. Ele tem 3 elétrons na última camada. E, normalmente, se você fosse jogar na regra, ele tenderia a perder esses 3 elétrons. Mas ele não quer perder. Por quê? Porque ele fica estável com 6. Diferentemente de todos os outros. A estabilidade dele vem com 6. E o berílio? O berílio está na família 2A. Então, ele tem 2 elétrons na última camada. Todo mundo da família 2A tem 2 elétrons na última camada e quer perder esses 2 elétrons. Menos o berílio. O berílio tem 2 e fica estável com 4. Então, ele quer ganhar mais 2, certo? Então, a gente já falou de exceções à regra. O hidrogênio, o hélio, o boro e o berílio. Tem algumas outras exceções, mas não do elemento. Tem exceções do composto. Então, na hora que eu chegar nele, eu vou explicar para vocês o tipo de exceção que é. Então, vamos começar. Olha, sabemos que existem 3 tipos de ligações que os átomos podem fazer. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, certo? Então, resumindo, tem mais gente querendo entrar, peraí. Ó, ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre entre metal e ametal. Então, o metal, você se lembra lá, vocês se lembram que os metais são a grande maioria da tabela. Eles são os que têm poucos elétrons na última camada. 1, 2 ou 3. Então, a tendência deles é o quê? É perder. Então, metal perde elétrons. Ametal são aqueles perto dos gases nobres. Eles ganham elétrons. Então, por isso que na ligação iônica, você tem o casamento perfeito. Alguém que quer perder se junta com alguém que quer ganhar elétrons. Você tem ainda a ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação de ametal com ametal.
Então, é um ganha-ganha. Olha, o ametal é o que quer ganhar. Na ligação covalente, ninguém perde. Aí você vai falar assim, ué, Patrícia, como assim? Se ninguém perde, de onde vêm os elétrons? Todos querem ganhar. Então, é como se você estivesse fazendo uma sociedade. Quando você faz uma sociedade, alguém entra na sociedade para perder? Não. Todo mundo entra para ganhar, mas ninguém ganha bolão grande. O que eles fazem no final? Eles dividem. Então, na ligação covalente, eles vão compartilhar pares de elétrons. E a gente tem ainda a ligação metálica. A ligação metálica é a ligação de metal com metal. Aí, olha só, o metal é aquele que perde. Então, é perde com perde. Essa perda, ela não acontece direcionada a um elemento. Então, eu vou... Na ligação metálica, nós formamos as ligas metálicas. Então, por exemplo, o ouro que a gente usa para fazer joias é o ouro 18 quilates. Todo mundo acha que é ouro puro. Não é. Ouro puro é ouro 24 quilates. Só que o ouro 24 quilates, ele não dá liga para fazer joia. Então, aquele ouro que você vê em filme, que é aquela barra de ouro que fica guardada no banco, aquilo ali é ouro puro, ouro 24 quilates. Se o cara vai fazer joia com ele, ele tem que misturar. Então, ele vai misturar ouro com prata, ele vai misturar ouro com cobre. E aí, o ouro perde o quilate dele. Ele cai para 20, para 18, para 16. Antigamente, usava-se muito ouro, 14 quilates. Então, hoje, o normal é 18. É uma liga metálica, é a união de dois metais. Esses metais, eles perdem os elétrons. Esses elétrons perdidos, eles ficam em torno dos átomos dos metais. Eles não vão para outros átomos. Eles formam o que a gente chama de nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, ela confere várias propriedades a essa ligação metálica. Então, a ligação metálica, gente, vocês não precisam se preocupar em representar ela, em fazer fórmula eletrônica, fórmula estrutural, nada disso. A ligação metálica não tem representação. Ele vai perguntar simplesmente que ligação que existe entre zinco e cobre. Você vai falar ligação metálica. Mas você sabe que ali você vai ter vários elétrons em torno. Esses elétrons eles vão conferir, por exemplo, alta condutividade elétrica, alta condutividade térmica. A gente sabe que eletricidade nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons, certo? Então, na ligação metálica, você tem um excesso de elétrons que forma essa nuvem, mas a gente não tem representação para ela. A gente precisa, sim, se preocupar com a representação da ligação iônica e da ligação covalente. Então, vamos lá, ó. Vamos começar pela iônica. Na ligação iônica, você tem um átomo que quer perder e um átomo que quer ganhar. Então, de cara, você tem que reconhecer, porque o exercício não vai te falar que tipo de ligação que é. Você vai procurar se naquela molécula tem metal com ametal com ametal ou metal com metal. Aí você vai identificar que ligação que é. Ah, não, eu identifiquei. É um metal e um ametal. Então, a ligação é iônica. Beleza. Então, vamos supor que a gente tenha o Ca e o F. Aí você vai lá na tabela. O Ca, você sabe que ele está na família 2A. A família, antigamente a gente usava essa nomenclatura de 1A, 2A. Hoje ela está caindo em desuso, né, gente? Mas essa nomenclatura, ela é muito boa, porque através dela você grava quantos elétrons cada família tem na última camada. Então, a família 1, que a gente chamava de família 1A, ela tem um elétron na última camada. Família 2 ou família 2A tem 2 elétrons na última camada. A família 3A, que a gente chama de 13, ela tem 3 elétrons na última camada e assim sucessivamente. Então, se você pegar o cálcio está na família 2A. Isso significa que ele tem 2 elétrons na última camada, certo? O flúor está na família 7A. Então, significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Quando você representa os elétrons, preste atenção, você sempre representa aos pares. Então, se são 7, são 3 pares
e um elétron desemparelhado. Desemparelhado significa que ele não tem par. E aqui a gente tem um parzinho. Então, veja bem, eu te falei que a regra é: quem tem 1, 2 e 3 perde. Quem tem 5, 6 e 7 ganha. Então, o cálcio tem 2. O que ele quer que aconteça com ele? Ele quer perder esses 2. O flúor tem 7. O que ele quer que aconteça? Ele quer ganhar 1. Então, o cálcio vai lá e entrega um elétron para o flúor. Certo? Entregou um elétron para o flúor. O flúor já ficou estável. Então, ele não aceita receber esse outro elétron do cálcio. Então, para ajudar o cálcio que ainda não conseguiu se estabilizar, a gente vai lá e chama outro flúor. Olha lá. Você pode colocar na sua molécula quantos cálcios e quantos flúors forem necessários até que você complete todo mundo, que todo mundo fique estável. Então, o cálcio vai lá e vai doar um elétron aqui para o flúor, certo? Então, nós vamos representar isso agora. Olha, o que aconteceu? Agora todo mundo ficou estável. Primeiro, no colchete, eu coloco quem doou os elétrons. Então, quem doou foi o cálcio, certo? Ele doou 2 elétrons. Quando ele doou 2 elétrons, ele ficou com carga o quê? Ó, 2 mais. Quantos cálcios que eu tenho? 1. Então, aqui vai o 1, que eu não preciso colocar. Do outro lado, eu tenho o flúor. O que aconteceu com o flúor? Ele recebeu um elétron, então a carga dele é -1. Quantos flúors que eu tenho? 2. Então, a quantidade vem do lado de fora, certo? Então, essa aqui é a minha fórmula eletrônica, minha representação eletrônica dele. Se por acaso o exercício te pedir a fórmula molecular do composto, a fórmula molecular é essa fórmula aqui, só que sem os colchetes e sem as cargas. Então, você vai falar simplesmente que a fórmula molecular é CaF2, sem os colchetes e sem as cargas. Agora, e se o exercício te pedir apenas a fórmula molecular? Não te pedir representação de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. O que você vai fazer? Ó, ele vai te falar o seguinte: eu quero saber a fórmula molecular do composto formado por alumínio e cloro. Só a fórmula molecular. Então, você não precisa ter a trabalheira de representar. Como você vai fazer? Você vai olhar na tabela. Alumínio. Qual a família dele? Ah, o alumínio é da família 3A. Então, significa que ele tem 3 elétrons na última camada. Se ele tem 3, o que ele quer, meu povo? Ele quer perder 3. Quando ele perde 3, com qual carga que ele fica? Olha, 3 mais. O cloro está na família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. O que ele quer? Ganhar 1. Então, a carga dele é quanto? -1. Ele quer ganhar 1. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos trocar, ó. Traz o 3 para cá, traz o 1 para cá. Então, como é que fica a fórmula? Al1, que eu não preciso colocar, Cl3. Então, eu já achei a fórmula molecular de cara. Se ele tivesse te pedido a fórmula, a representação de Lewis, ou a fórmula eletrônica, você teria que fazer, ó, o Al, o Cl. Ó, com os pares, o Cl tem 7. O Al precisa perder 3. Cada Cl só aceita receber 1. Então, o Al dá 1 para esse. Eu vou ter que chamar um outro Cl aqui para receber o outro do Al. O Al do outro. E mais um Cl aqui para receber o outro que o Al precisa doar. Então, na hora de você fazer a representação, você vai fazer, ó, Al, primeiro veio o positivo, tá? O que aconteceu com o Al? Doou 3, então a carga dele é 3 mais. Quantos Al que eu tenho? 1. O que aconteceu com o cloro? Ah, ele recebeu 1 elétron, então a carga dele é -1. Quantos cloros que eu tenho? 3. Então, ó, vê, compara, vê se não é a mesma coisa. AlCl3. Só que você achou isso aqui sem precisar fazer a representação. Só de você ligar uma coisa com a outra, tá? Olhar as famílias lá na tabela. Você resolve o problema.
Então, gente, olha só. Na ligação iônica, você vai ter sempre alguém doando, alguém recebendo elétrons. Tem a representação do Lewis e tem a fórmula molecular. Na ligação covalente, além da representação de Lewis e da fórmula molecular, você tem a fórmula estrutural do composto que você precisa fazer. Então, olha só, vamos entender a coisa. Na ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento ele pode ser feito de duas maneiras. Eu tenho a ligação covalente normal e tenho a ligação covalente coordenada ou dativa, que também está caindo em desuso esse nome. Então, o que acontece? Quando você pega os átomos e eles estão desequilibrados, eles não estão estáveis ainda, eles vão se ligar. A sua primeira opção é sempre a ligação covalente normal. Então, quando você pega, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar uma simples, o HCl. O H tem 1 elétron, o Cl tem 7. Certo? O que eu te falei sobre o H? Que ele tem 1, mas ele não quer perder, certo? Então, ele quer ganhar mais 1. Então, o H quer ganhar 1, o Cl também quer ganhar 1, porque ele tem 7. Então, eles vão fazer um par eletrônico aqui, ó. Ok? Esse par eletrônico vai pertencer aos dois. Quando você for contar os elétrons do Cl, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você for contar o do H, você vai contar 1, 2. Então, satisfez todo mundo. A representação de Lewis é o seguinte, você vai colocar o H e o Cl. No meio dos dois, você vai colocar o par que eles estão compartilhando. Olha só, esse par pertence tanto a um quanto ao outro. Além desse par, o Cl tem mais esses 3 pares aqui que são só dele. Então, você vai representar os 3 pares só dele ao lado dele. Sempre aos pares. Ok? Na representação de Lewis tem que aparecer. Você pode usar X, pode usar asterisco, mas tem que aparecer os elétrons sendo compartilhados e os que não estão sendo compartilhados. Como o H não tem outros, eu não preciso representá-los. Então, isso aqui é a sua fórmula eletrônica, que também é chamada fórmula de Lewis. Além dela, na ligação covalente, a gente tem a fórmula estrutural plana, que é aquela onde cada par eletrônico que está sendo compartilhado é substituído por um tracinho. Então, cada par é um tracinho. Aqui eu tenho um par sendo compartilhado. Então, eu vou representar desse jeitinho aqui. Já tem uma tendência agora, gente, eu não sei se eles vão cobrar no Enem desse ano, eu acho que ainda não, que esses pares aqui também precisam ser representados, seriam traços assim, ó. Mas vocês não façam assim ainda não, tá? Faz só normal mesmo. Isso aqui já é uma nova tendência que eles estão colocando aí para representar. Então, é só o H, um tracinho, Cl. Essa aqui é a sua fórmula estrutural. E a fórmula do composto aqui, ó, é a fórmula molecular, que foi aquela que ele me deu primeiro lá, que ele falou que era o composto, era o HCl. Na ligação covalente, eu posso ter covalente simples, posso ter covalente dupla, ou posso ter covalente tripla, você sabe disso. Então, se eu te der, olha só, vamos fazer um outro exemplo. Gás carbônico. Gás carbônico, você sabe que é o CO2. Então, essa aqui é a fórmula molecular. Faça bem na sua cabecinha a diferença entre uma fórmula e outra. Aí eu vou pegar e vou representar isso. Ó. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, porque ele está na família 4A. O oxigênio tem 6. Eu gosto de fazer esse desenho aqui, gente, antes de fazer a fórmula eletrônica, para eu poder saber direitinho o que aconteceu. Então, ó, o carbono, por
ele ter 4, ele precisa fazer mais 4 ligações. O oxigênio só faz 2. Então, ele vai fazer aqui, ó, 1, 2. E vai fazer mais 2 com o oxigênio de cá, ó. 1, 2. Certo? Então, agora eu vou representar. Olha como é que fica. O C, ele está compartilhando 2 pares com o O. Olha só. 2 pares aqui com o O. Estão sendo compartilhados. Do outro lado, a mesma coisa, ó. 2 pares sendo compartilhados. Além deles, o O tem ainda, ó, mais 4 aqui, ó. Vamos representar assim que fica melhor, olha só. Vamos colocar o seguinte, ó, o C aqui no meio. Vamos colocar os 6 elétrons. Não, não tem jeito, é assim mesmo. Eu ia colocar o elétron lá em cima, mas aí vai ficar longe do C. Tem que ser assim mesmo. Do lado de cá, a mesma coisa. Como o O ainda tem mais 4, eu vou colocar mais 2 pares do lado de cá também. Então, na hora de eu contar, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o O. Na hora de eu contar o C, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse O aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dois e esses dois estão sendo compartilhados pelos dois. Se vocês quiserem colocar diferente, assim, ó, colocar o xizinho sendo o elétron do C e a bolinha sendo o elétron do O, também pode, para mostrar que eles estão sendo compartilhados também, tá? A fórmula estrutural vai ficar uma dupla com o O, olha, 2, 2. Ok? Então, ó, aqui eu tenho uma fórmula estrutural com ligação covalente, o quê? Dupla. Porque eu tenho 2 pares sendo compartilhados de cada lado. Se eu pegar, por exemplo, o N tem 5 elétrons na última camada. Então, tá aqui. Ele vai se ligar com um outro N, que também tem 5. Eles vão fazer, ó, 1, 2, 3 pares eletrônicos. Aí, ó, você vai representar 2, 3. O outro N, você vai representar os 2 elétrons dele aqui e os 2 elétrons dele aqui. Eu esqueci de representar os do O aqui, gente. Tem que representar, tá? Desculpa. Os outros pares dele tem que representar aqui. Ali também. Aqui eu tenho uma covalente de que tipo? Tripla ligação. Aí, olha só. Até agora a gente falou de covalente normal. Na covalente normal, cada elétron do par pertence a um dos átomos envolvidos. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um par aqui. Cada elétron do par pertence a um dos átomos envolvidos, certo? Na covalente coordenada ou dativa, os 2 elétrons do par pertencem ao mesmo átomo. Então, vou te dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o SO2. SO2. O S está na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Ok? O O também está na família 6A. Então, o O também tem 6 elétrons na última camada. Ah, outro detalhe. Quando você olha para a fórmula assim, tem gente que tem uma dúvida muito grande e é uma dúvida muito normal. Você não sabe qual átomo que fica no meio da fórmula, que é o centro da sua fórmula. Como você descobre quem é o centro? Nesse caso aqui, é fácil, porque você tem número ímpar de átomos. Então, você tem um S e 2 Os. Então, você sabe que o S vai ficar no meio, os Os na beirada. Mas e quando você tiver um número par de átomos na molécula? Você vai olhar a quantidade de ligações que cada um faz. Então, ó, vou te dar um outro exemplo. Se a gente pegar aqui, ó, COCl2. Olha a situação. Você tem 3 átomos diferentes. O C,
C precisa fazer quantas ligações para ficar estável? 4. O O precisa fazer quantas ligações para ficar estável? 2. O Cl tem 7 na última camada. Para ficar estável, ele precisa de 1. Então, ó, se esse aqui precisa de 4, esse aqui precisa de 2 e esse aqui precisa de 1, aquele elemento que faz maior número de ligações é o que fica no meio. Então, de cara, quem vai ficar no meio? O C. O C vai ficar no meio e os outros vão ficar ao redor dele, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, o S tem 6 e o O tem 6. Cada um precisa fazer 2 ligações. Então, eles vão fazer aqui, ó, um parzinho, outro parzinho. Beleza. O que aconteceu? O S ficou estável e o O também ficou estável. Só, meu povo, que na molécula está falando que é SO2. Eu tenho outro O para eu colocar aqui. Como que eu vou ajudar esse outro O? Se o S fizer mais 2 ligações com ele, ele vai ficar com 10. Não dá. Então, o que ele faz? Ele pega um par de elétrons dele e compartilha com o O. Então, abre seu olho. Ele não está doando. Porque se ele doar, ele perde a estabilidade. Ele não é bobo de fazer isso. Então, ele está compartilhando. Essa ligação aqui é igual a outra. Os elétrons dessa ligação aqui, ó, uma hora eles rodam lá, outra hora eles rodam aqui, para satisfazer os dois. Essa daqui também vai rodar lá e vai rodar aqui. A única diferença entre elas é que, na covalente normal, cada elétron do par pertence a um dos átomos. Na covalente coordenada, os 2 elétrons pertencem ao mesmo átomo. Esse átomo que faz a covalente coordenada, presta atenção, a condição é essa, ó. Ele tem que estar estável já e é o elemento central da fórmula. Então, quando o elemento central fica estável e nele existem pares eletrônicos disponíveis que não foram utilizados em outras ligações, ele pode, então, fazer ligação coordenada odativa, tá? Ó, vou te dar um outro exemplo. Presta atenção aqui. Se a gente pegar HNO3, todos vocês sabem, apesar da gente ainda não ter chegado nessa matéria, eu sei que vocês já viram, que isso aqui é um ácido, certo? É um ácido porque você bateu o olho na fórmula e você viu que o primeiro elemento é o hidrogênio. É um ácido. Todo ácido obrigatoriamente começa com H. Mas todo ácido é obrigado a ter O? Não. O ácido pode ou não ter oxigênio, certo? Se ele não tiver, ele é um hidrácido. E se ele tiver oxigênio, ele é um oxiácido. Então, agora você vai gravar uma regrinha básica para ligações dos ácidos. Olha só. Quando a gente olha para essa fórmula, a impressão que você tem é que o H está ligado no N, o N está ligado no O, certo? Mas não é. O hidrogênio, ele não liga direto no elemento central, porque senão ele não consegue se soltar. Lembra que ácido é aquela substância que em presença de água libera H+, que é o conceito do Arrhenius? Se o H ligar direto no elemento central, quando você joga ele na água, ele não solta, então ele não ioniza. Então, o H, ele liga no O. E o O liga no elemento central. Então, você nunca mais vai esquecer essa regra, ó. O H liga no O e o O liga no elemento central da fórmula do ácido. Sendo assim, olha o que vai acontecer. Eu tenho um H aqui nessa fórmula, ó. O H tem um elétron, certo? Ele vai ligar no O. O O tem 6. Beleza, vou fazer os parzinhos aqui. O H vai lá e faz um parzinho aqui com o O. Ok? Resolveu a vida de quem? Do H. O H queria 1, resolveu. Já resolveu a do O? Não. O O precisa de 2 ligações. Então, ele vai ligar no elemento central, que é o N. Se você pegar lá, você vai ver que o N, ele está na família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Então, o O vai lá e faz uma covalente com o N.
Olha, o O tinha 6, fez 2 ligações, ficou com 8. O N tinha 5, fez uma, ficou com 6. O N já está estável? Não. É o N que é o elemento central da minha fórmula. Eu ainda tenho 2 oxigênios para colocar nessa fórmula. Ó, vou colocar os 2 aqui, ó. Tem uma aqui, vou colocar o outro aqui. Então, olha só, o N ainda precisa fazer 2 ligações. Então, ele vai fazer, ó, 1, 2, com esse O aqui. Resolveu a vida de quem agora? Olha, do O, já fez as 2 que ele queria, e o N também. Olha, o N tinha 5, fez 3 ligações, ficou com 8. Sendo assim, o N já está estável. Todo mundo já está estável. E ainda tem esse O aqui na fórmula. Então, o que acontece? O N vai lá, tem um par eletrônico disponível que não está sendo usado em outras ligações. Ele faz uma dativa ou coordenada aqui para esse O. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a ligação coordenada ou dativa é a última opção. Primeiro, você vai tentar estabilizar todo mundo com a covalente normal. Deu? Beleza. Ah, não deu. Já está todo mundo estável e ainda tem esse aqui. Então, esse aí nós vamos suprir a necessidade dele com a covalente coordenada. Como que a gente representa isso aqui, ó? O H ligou no O ligou no N, o N fez uma dupla com o O e uma dativa com outro O. Aí você vai colocar os elétrons desemparelhados, ó, os outros pares de elétrons aqui deles, ó. Esse O aqui tem mais 2 pares, esse O aqui tem mais 3 pares, olha só. E o N ficou sem nenhum elétron disponível. Você não vai representar nada, você vai representar ele desse jeitinho aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Então, olha só, vamos fazer esse daqui, que é o que eu tinha mostrado para vocês, o COCl2. O COCl2, eu te falei que o elemento central vai acabar sendo quem? O carbono. Porque o carbono precisa fazer uma quantidade de ligações maior. Então, ó, você vai colocar carbono com 4 elétrons que ele tem. Ele vai ligar com o O de um lado, que tem 6. E vai ligar com o Cl do outro. Com 2 Cls, né, gente? São 2 Cls. Tem um Cl aqui, tem outro Cl aqui. Beleza. Então, ó, o O precisa se ligar a 4. Então, ele vai fazer, ó, 2 ligações aqui com o O. Porque o O precisa fazer 2 para ficar estável. Ele vai fazer uma com um Cl, outra com outro Cl. Não estou falando de geometria ainda, porque a nossa próxima matéria é geometria molecular. Aí vou começar a cobrar que vocês coloquem na posição correta. Por enquanto, a gente pode colocar do jeito que está aqui. Então, olha só, como que a gente representa isso? Ó, o C, ele tem aqui, ó, os 2 dele, mais um aqui, mais um aqui. O O, vamos representar aqui, com mais 2 pares aqui. O Cl daqui está compartilhando um par aqui e tem mais 3 pares do lado de cá. E o outro Cl aqui é a mesma coisa, ó. Compartilhou aqui e tem mais 3 pares do lado de cá. Tá? Isso aqui é a representação eletrônica. Se você for fazer a fórmula estrutural, você vai colocar uma ligação dupla com o O, uma simples com o Cl, outra simples com o outro Cl. Lembra que esse O aqui ainda tem 2 pares. O Cl tem 3 pares que você tem que representar. Cada Cl tem 3 pares. Tá certo? Então, a princípio, as representações são essas. A ligação, eu tenho um resumo enorme para mandar para vocês. Acho que na próxima aula a gente fala sobre as propriedades físicas de cada ligação. Então, a ligação iônica, por exemplo, os compostos que têm ligação iônica,
eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Por quê? Porque no final da ligação iônica, não ocorre a formação de um cátion e de um ânion. O cátion é positivo, o ânion é negativo.